Boécio, a Consolação da Filosofia. Livro 4. Quando a filosofia terminou de cantar esses versos com voz doce e harmoniosa, sem contudo perder a majestade e a solenidade de seu porte e de seu olhar, eu, que nunca esqueci a minha profunda desgraça, interrompi seu canto e disse: Tu, que conduzes a verdadeira luz, sabes que todas as afirmações que me fizeste até agora pareceram-me não só divinas, mas também irrefutáveis pela lógica de teus argumentos, e mesmo se as dores que me foram infligidas fizeram-me esquecer várias argumentações, essas verdades não foram, no entanto, completamente esquecidas. Mas talvez a principal razão de minhas angústias seja que, apesar da existência de um ser bom que comanda o universo, o mal possa existir e até ficar impune. Isso apenas já é bastante surpreendente e certamente deves concordar. Mas a situação é pior ainda. Enquanto o vício reina e prospera, a virtude não apenas não recebe recompensa alguma, mas também é calcada pelos pés dos celerados e levada ao suplício em lugar do crime. Que tais coisas aconteçam no reino de um Deus onisciente, onipotente, e que quer apenas o bem, faz com que as pessoas fiquem admiradas e lamentem o fato. E ela seria infinitamente espantoso e inaudito se, como crês, na casa tão bem ordenada de um tal senhor, se é que posso me exprimir assim, a louça ordinária merecesse grande consideração, enquanto a louça preciosa fosse abandonada ao acaso. Mas não é isso que ocorre. Se, de fato, nos apegarmos sem nada mudar as conclusões às quais acabamos de chegar, guiados justamente por aquele cujo reino é precisamente o objeto de nosso diálogo, ficarás sabendo, com certeza, que o poder está sempre do lado dos bons, enquanto os maus são sempre rejeitados e fracos, e também que jamais se vêem crimes impunes ou qualidades sem recompensas, e que a sorte sorri aos bons, enquanto as reviravoltas da fortuna se abatem sempre sobre os maus, e muitas outras coisas desse gênero, capazes de abafar tuas recriminações e de te dar uma certeza durável. E, uma vez que viste quando te mostrava agora há pouco a forma da verdadeira felicidade e o lugar onde reside, resumirei brevemente o que julgo ser preciso evocar primeiro, para daí poder te mostrar o caminho que poderá te levar de volta a ti mesmo. Darei asas à tua alma, para que ela possa elevar-se e para que, ao abrigo de toda perturbação, tu retornes são e salvo à tua pátria, dirigido por mim, através de um atalho, e usando o meu carro. Possuo eu
rápidas asas para escalar as alturas celestes. Quando minha ágil alma dela se reveste, ela detesta e despreza toda a terra. Ela se volta para as nuvens, sobe e ultrapassa a fornalha, sustentada pelo éter sutil, para, finalmente, surgir entre as estrelas e tomar a rota de Febo, ou acompanhar o velho congelado. Ela escoltará Marte, ou se colocará na órbita do astro, que ilumina a noite cintilante, e, satisfeita de ter chegado ao seu termo, deixará a extremidade do céu, e, desdobrando-se sobre o ágil éter, seus olhos poderão contemplar o espetáculo do divino esplendor. Ali, o mestre dos reis toma o seu cetro e comanda as rédeas do universo e dirige, sem hesitar, o seu rápido carro. Ele, o árbitro supremo do universo. Se regressares ao caminho de que te afastaste e que agora buscas, dirás: é aqui, agora me lembro, foi aqui que eu nasci, é para cá que levam os meus passos e, se tiveres o desejo de olhar a noite terrestre que terás deixado, os amedrontadores tiranos, opressores dos infelizes povos, eles te parecerão uns exilados. Espantoso, exclamei, que promessas! E eu não duvido, nem por um instante sequer, de que tu possas cumpri-las. Mas agora, já que me puseste a água na boca, pelo menos não me faças desvanecer. E ela disse: pois bem, para começar, irás aprender que o poder está sempre do lado dos bons, enquanto os malfeitores são completamente impotentes. E essas duas asserções se demonstram uma pela outra, dado que o bem e o mal são contrários. Se for estabelecido que o bem é poderoso, torna-se clara a fraqueza do mal. Se, por outro lado, a fragilidade do mal se torna evidente, reconhecemos nisso a solidez do bem. Mas, para que nosso raciocínio tenha uma adesão mais firme, tomarei um ou outro desses caminhos, conforme as necessidades de minha demonstração. Há duas condições necessárias para a realização das coisas humanas: a vontade e a capacidade. Se falta uma delas, a ação não se realiza de forma alguma. Com efeito, se falta a vontade, não se faz nada porque não se quer nada. No entanto, não havendo também a capacidade, de nada serve a vontade. Portanto, quando vês um homem desejar algo que não consegue obter, podes ter certeza de que lhe faltou a capacidade de satisfazer sua vontade. Eu respondi: isso é evidente, e não se pode contrariar tal argumento. E ela: mas se, pelo contrário, vês que alguém realizou seu projeto, não é possível duvidar de que ele tinha capacidade para tanto. É claro que não, respondi, e é em virtude de sua capacidade que alguém é tido como forte e fraco o incapaz. Sim, disse eu. E então, perguntou ela, tu te lembras de que nós havíamos concluído de nossos raciocínios anteriores que todo esforço da vontade humana, seja o que for, que a motive, volta-se pressurosamente para a felicidade? Sim, lembro-me de que isso também foi demonstrado. E lembras-te também de que a felicidade é o próprio bem e que, portanto, quando os homens buscam a felicidade, estão na realidade buscando o bem que todos desejam? Não é preciso que eu evoque tal verdade, uma vez que ela está sempre presente em meu espírito. Portanto, todos, bons ou maus, procuram com a mesma diligência o bem. Sim, esse raciocínio é lógico, respondi, mas é igualmente certo que nos tornamos bons pela obtenção do bem. Parece-me que sim. Por outro lado, se os maus obtivessem o bem que procuram, já não poderiam ser maus.
é verdade. Por conseguinte, dado que tanto uns quanto outros buscam o bem, enquanto uns o obtêm e outros não, podemos duvidar do poder dos bons e da fraqueza dos maus? Se eu duvidasse disso, é porque eu seria incapaz de ver a realidade das coisas e seguir um raciocínio. Afirmei. E ela continuou. Suponhamos que o mesmo objetivo fosse dado a dois homens, de acordo com a sua natureza. Suponhamos ainda que um deles realize seu objetivo pelo exercício de sua função natural e que o outro, ao contrário, totalmente incapaz de exercer sua função natural, recorra ao meio não natural, mesmo que seja para não realizar seu objetivo, mas apenas para parecer que o realizou. Qual deles consideras o mais forte? Já posso adivinhar onde queres chegar, mas desejo aprender mais claramente de ti. Respondi. Andar é um movimento natural do homem, não é mesmo? Claro que é, respondi. Trata-se da função natural dos pés, não é isso? Concordo plenamente, respondi. Consequentemente, se um homem anda, é porque é capaz de avançar com seus pés. E se um outro, cujos pés não pudessem exercer sua função natural, tentasse andar com as mãos, qual deles seria, com toda certeza, o mais forte? Eu respondi. Continua. Peço-te teu raciocínio, pois quem contestaria a superioridade daquele que pode exercer sua função natural sobre aquele que não pode? Ora, o bem supremo, que é o objetivo tanto dos maus quanto dos bons, estes o buscam pelo exercício natural de seus méritos, enquanto os maus esforçam-se por obter o mesmo bem por meio de seu desejo flutuante, que não é o meio natural de obtê-lo. Tu não concordas? Eu respondi, sim, pois a consequência é também evidente. Daí resulta o que eu aceitei como sendo necessariamente verdadeiro, ou seja, que os bons são capazes e os maus, fracos. Muito bem, exclamou ela, tu já ultrapassas os meus raciocínios. E isso, a crermos nos médicos, é o sinal de uma natureza que encontrou sua confiança e a segurança de si. Mas, uma vez que te vejo tão impaciente por compreender toda a verdade, intensificarei meu raciocínio. Vê com efeito com que clareza se revela a natureza dos homens corrompidos, que não podem sequer dirigir-se para onde sua tendência natural os leva. E eu diria até, os impele. E o que lhes aconteceria se perdessem a ajuda tão preciosa e decisiva de sua natureza, que não cessa de mostrar-lhes o caminho? Fica, portanto, certo da fraqueza dos celerados, e não são recompensas de pouco valor, como as que são conferidas nos jogos públicos. É o bem mais precioso e mais elevado de todos, que lhes é impossível alcançar. E esses desgraçados jamais conseguem obter aquilo, porque trabalham de dia e de noite. E por aí pode-se ver a superioridade dos bons. Com efeito, se um homem caminhasse até o limite das terras transitáveis, julgaria sem dúvida ser ele o mais apto para a marcha. Do mesmo modo julgarás necessariamente mais forte aquele que atingiu o fim último de todas as coisas desejáveis, além das quais não há mais nada. E, de outro lado, resulta daí que os celerados assemelham-se àqueles aos quais abandonaram todas as forças, porque abandonaram eles o mérito para consagrarem-se ao mal. Será por ignorância do que é o bem? Acaso há fraqueza maior do que a cegueira da ignorância? No entanto, as suas paixões desviam-nos de seu reto caminho. E ainda aí, eles demonstram sua fraqueza pela intemperança, que os torna incapazes de resistir ao vício. Ou então,
é com pleno conhecimento que eles se desviam do bem e se abandonam ao lucro do mal, mas, nesse caso, não apenas cessam de ser fortes, como simplesmente deixam de ser, pois aqueles que renunciam àquilo a que tendem, todas as coisas, cessam ao mesmo tempo de ser. Certamente parecerá estranho dizer eu que os maus, que são a maioria, não existem. No entanto, é exatamente o que ocorre. De fato, não afirma apenas que são maus, mas, sem hesitar, que eles simplesmente não são. Com efeito, tu poderias dizer-me que um cadáver é um homem morto, mas não que é simplesmente um homem. Do mesmo modo, eu poderia admitir que os malfeitores são homens maus, mas não que eles participam do ser e da essência, no sentido absoluto do termo, pois, para ser, é preciso conservar a boa ordenação da alma e preservar a própria natureza. Ora, aquele que se afasta de sua natureza renuncia também a ser aquilo de que sua natureza depende. Poder-me-ias dizer que os maus são capazes de fazer grande número de coisas. Não nego. No entanto, essa capacidade que eles têm não provém de sua força, mas de sua fraqueza. Com efeito, se podem fazer o mal, é apenas porque conservam a capacidade de fazer também o bem. E é justamente a capacidade de fazer o mal que prova com toda a clareza sua fraqueza. É evidente, disse eu, e para que possas compreender qual a natureza de sua capacidade, lembra-te de que havíamos estabelecido há pouco que nada é mais poderoso que o bem supremo. Assim é, respondi, mas o bem supremo não pode fazer o mal, disse ela. É claro que não. Existe alguém, perguntou ela, que julgue que os homens são capazes de tudo? Ninguém diria isso, a menos que fosse louco. Ora, os homens são capazes de fazer o mal. Ah, exclamei eu, pudessem eles não ser capazes de fazê-lo. Por conseguinte, dado que aquele que faz apenas o bem é onipotente, e os que podem fazer também o mal não o são, é evidente que os que podem fazer o mal são menos poderosos que os outros. Acrescente-se a isso que havíamos demonstrado que toda potência deve ser contada no número das coisas desejáveis e que todas as coisas desejáveis se remetem ao bem, considerando-o a perfeição de sua natureza. No entanto, a capacidade de cometer uma má ação não pode se remeter ao bem, portanto, ela não é desejável. Ora, uma vez que todo poder é desejável, fica claro que a possibilidade de fazer o mal não consiste no poder de tudo o que foi dito, o poder dos bons e a fraqueza dos maus não podem ser postos em dúvida. Por isso, Platão tem razão em pensar que apenas os sábios têm o poder de realizar seus desejos, enquanto os desonestos fazem o que lhes causa prazer, mas não têm o poder de satisfazer seus desejos. Na realidade, fazem tudo o que lhes agrada, pensando obter o bem que desejam, graças ao que o prazer proporciona. No entanto, não obtêm absolutamente nada, pois as más ações não conduzem à felicidade. Estes reis, que vês orgulhosamente instalados em seus tronos, envoltos em brilhante púrpura e protegidos por guardiães sinistros, cujo olhar, duro e ameaçador, espuma de raiva e orgulho, quando perdem a proteção de sua frágil majestade, mostram os estreitos liames que os acorrentam, os venenos devastadores das paixões, atormentam-lhe o coração, a cólera o sacode como o vento, as águas do mar, a experiência da tristeza os abate e a incerteza das esperanças os tortura. Tu podes bem ver que um só desses reis é escravo,
de tantos tiranos, longe de fazer o que quer. Ele está submetido a seus carrascos. Vês agora o mar de lodo, onde se chafurda a infâmia, e o brilho, no qual resplandece a integridade. Por isso vê-se claramente que jamais as boas ações são deixadas sem recompensa, nem as más, sem seu castigo. De fato, cada vez que uma ação é realizada, aquilo para o que ela se realiza pode sempre, e não sem razão, parecer uma recompensa dessa mesma ação. Da mesma forma, numa competição decorrida, a coroa de louros que se disputa constitui a recompensa, mas havíamos demonstrado que a felicidade é o próprio bem, o objeto de cada um de nossos atos. Portanto, é simplesmente o bem que é proposto como recompensa a todas as ações humanas. Ora, o bem não pode ser separado das pessoas boas e não se poderia chamar de bom aquele a quem falta o bem. É dessa forma que as recompensas não negligenciam um bom comportamento. Por conseguinte, os maus podem procurar obstinadamente o bem, quanto quiserem. Não será por isso que a coroa tombará da cabeça do sábio, nem este se desviará de seu caminho. Com efeito, a maldade alheia não pode roubar dos homens íntegros a glória que apropriadamente lhes pertence. Mas se alguém pudesse usufruir da recompensa de outrem, poderia passar por outra pessoa ou por aquele mesmo que a conferiu. Mas, dado que a recompensa só é merecida pela integridade, deixaria de ter a recompensa, uma vez que não é íntegro. Enfim, uma vez que a recompensa é sempre procurada, porque se pensa que ela é um bem, quem poderia considerar privado de recompensa um homem que tem a posse do bem? Esta, por sua vez, constitui a mais bela e a maior recompensa que há. Lembra-te agora do corolário que te mostrei agora há pouco, que é sumamente importante e que foi concluído da seguinte maneira: uma vez que o bem em si é a felicidade, fica claro que todas as pessoas de bem tornam-se felizes precisamente porque são boas. No entanto, é evidente que os que são felizes são deuses. Eis, portanto, a recompensa dos bons, que nenhum jugo pode alterar e que maldade alguma pode tocar. Em verdade, eles se tornam deuses, como partícipes da divindade. Dessa forma, o sábio não duvidaria de que os maus não possam escapar a seu castigo. Com efeito, dado que o bem e o mal, da mesma forma como o castigo e a recompensa, são opostos um ao outro, o que vemos ocorrer no caso da recompensa do bom tem necessariamente sua contrapartida no castigo do mal. Ora, da mesma forma que para as pessoas íntegras é precisamente sua integridade que se torna sua recompensa, assim para os maus é sua vileza que é seu castigo. E mais ainda, quando sofremos uma dor, não duvidamos de que fomos afligidos por um mal. Por conseguinte, se as pessoas más quisessem avaliar sua situação, poderiam considerar-se livres do castigo? Elas a quem a vileza, o pior dos males, abate fortemente? Vê por outro lado, contrariamente ao que se passa com os bons, qual é a punição que se abate sobre as pessoas más. Acabaste de aprender que tudo o que é uno, e essa unidade é o bem, donde resulta que tudo o que é parece também ser o bem. Dessa forma, tudo que se afasta do bem deixa de existir, os maus deixam de ser, mas o fato de conservarem a aparência física de um ser humano mostra que eles já foram verdadeiros homens. E é assim que, afundando na maldade, eles perdem ao mesmo tempo sua natureza humana,
mas como somente a bondade pode elevar um homem acima da natureza humana, é necessário concluirmos que a maldade rebaixa os que a ela se aplicam, para quem? Do nível humano. Portanto, podes concluir que não se pode considerar um ser humano aquele que foi metamorfoseado por muitos vícios. Acaso enrubesce por sua cobiça aquele que recorre à força para espoliar os bens dos outros? É como falar de um lobo. Acaso ele emprega sua energia e seu tempo para gastar a saliva com ardis? Podes então compará-lo a um cão. Mas fica este tramando armadilhas veladas e se alegra de ter despojado alguém fraudulentamente? Compara-o então a uma raposa. Acaso ela ruge de cólera e perde o autocontrole? Poderíamos dizer que ele tem o coração de um leão. Mas acaso treme ele de pavor e está sempre pronto a se esconder diante daquilo que não amedronta nem uma mosca? Esse mau caráter, que tem medo de sua própria sombra, é mais parecido com o cervo. Este preguiçoso, pesado e sempre inclinado ao sono, leva uma vida digna de um asno. Seus caprichos, fantásticos e móveis, não diferem em nada de um pássaro. Mete-se ele em infâmias e imundas paixões? Ei-lo prisioneiro de desejos dignos de um porco repugnante. Dessa forma, sucede que se ele deixa de ser homem por ter dissimulado o verdadeiro caráter do bem, incapaz de ascender à condição divina, transforma-se em besta. Anal do rei, Dinérito e suas embarcações, perdidas no mar, o Euro fez-los levar a uma ilha, habitada por uma bela deusa, nascida de uma semente do sol. Ela fez com que seus hóspedes bebessem todos de sua poção mágica, e sua mão, mestra das plantas, fê-los tomar 1000 formas diferentes. Um transforma-se no javali, outro transformado no leão, de marmárica, vê seus dentes e unhas crescerem. Um recém-transformado na raça dos lobos, quer chorar, mas põe-se a uivar. Outro transformado num tigre do Indo, considera-se afortunado e ronda calmamente o palácio. Mas o deus alado da Arcádia teve compaixão do rei, bem como de seu povo, que já tanto havia sofrido. Quis, portanto, evitar os malefícios de sua anfitriã. Mas era já muito tarde. Os remadores haviam caído na dependência da deusa e, transformados em porcos, preferiam as bolotas ao alimento de Ceres. Do que eram, nada subsiste. Sua voz, seus corpos, tudo desapareceu. Somente suas almas sobreviveram e deploravam os prodígios ocorridos. Ó mão ineficaz! Ó impotentes plantas! Elas podem transformar os corpos, mas seguramente não mudam os corações. No interior do homem está sua natureza, encravada numa cidadela secreta. Há venenos dos mais poderosos que fazem o homem sair de si mesmo, mas eles o atingem profundamente, pois, sem lhe prejudicar o corpo, ferem-lhe a alma. Então eu disse: agora reconheço e vejo que temos razão em dizer que as pessoas corruptas, embora conservem a aparência externa de seres humanos, transformam-se na realidade em bestas devido ao seu estado interior. Mas eu preferiria que não mais lhes fosse permitido que sua crueldade e sua infâmia se exercessem livremente, flagelando as pessoas de bem. Mas isso não é permitido, exclamou ela. Conforme te demonstrarei, na ocasião propícia. Pelo contrário, se isso mesmo que julga ser-lhes permitido lhes fosse retirado, o castigo desse celerado seria em grande parte atenuado. E, de fato,
coisa que pode parecer inacreditável. Os maus tornam-se necessariamente mais infelizes quando têm sucesso em realizar aquilo que desejam do que quando são incapazes de satisfazer seus desejos. De fato, se é uma infelicidade querer fazer o mal, ser capaz de fazê-lo é uma infelicidade maior ainda, pois, sem essa capacidade, o efeito da má vontade seria quase inexistente. Portanto, dado que o querer, o poder e a realização de uma má ação são individualmente uma infelicidade, um triplo infortúnio se abate necessariamente sobre aqueles nos quais vês reunirem-se essas três condições. Rendo-me aos teus argumentos, disse eu, mas meu mais caro desejo é que eles fiquem liberados de um tal infortúnio, tornando-se incapazes de cometer qualquer ação má. Eles estarão livres disso, talvez mais cedo do que possas querer e do que eles próprios acreditam, pois no curso tão rápido de uma vida, nada acontece tão tardiamente, para que a espera possa ser longa, sobretudo a uma alma imortal. Suas esperanças imensas e suas jogadas ambiciosas levam frequentemente a um fim brutal e inesperado, o que evidentemente limita sua maldade. Se, com efeito, sua vileza os torna infelizes, o homem médio é necessariamente cada vez mais infeliz, enquanto sua vida vai se prolongando, e eu consideraria esses pobres indivíduos os mais infelizes dos homens, se a morte não pusesse um fim à sua maldade. E, de fato, se nossas conclusões sobre o desafortunado e a maldade são verdadeiras, fica claro que a infelicidade é infinita, quando a maldade é eterna. Então, eu disse, eis uma conclusão surpreendente e difícil de ser apreendida, mas sei que resulta inteiramente daquilo que já foi estabelecido como verdadeiro. Tens razão, disse ela, e se encontramos dificuldade em aderir a uma conclusão, é preciso demonstrar que alguma das proposições anteriores é falsa, ou então provar que o encadeamento dos raciocínios não conduz necessariamente a essa conclusão. Caso contrário, tendo sido aceitas as proposições anteriores, não se pode negar a conclusão. O que eu vou acrescentar, portanto, pode parecer mais surpreendente ainda, mas é uma conclusão que é o resultado necessário daquilo que foi admitido como verdadeiro. E de que se trata? Perguntei eu. Pois bem, afirmei há pouco que as pessoas desonestas estão em melhor situação se elas são castigadas do que se ficam impunes perante a justiça. E, no momento, não penso naquilo que pode vir à mente de alguém, segundo o que um comportamento indigno é corrigido pela pena e reconduzido ao caminho justo, devido ao medo do castigo, como exemplo que servisse aos outros, para que ninguém mais cometesse tal crime. É porque me coloco num outro plano, que considero mais infelizes os desonestos, que ficam impunes, embora eu não deixe de levar em consideração uma eventual correção ou um tal exemplo. E qual seria esse plano diferente? Onde te situas? Perguntei. Nós havíamos admitido que os bons são felizes e os maus infelizes, não é mesmo? Sim, respondi. Por conseguinte, disse ela, se algum bem vem se acrescentar à infelicidade de um homem, este não ficaria mais feliz do que aquele cuja infelicidade permanece intacta, sem mistura e desprovida da menor parcela de bem. Não pensas assim? Sim, esse é o meu ponto de vista, declarei. Tomemos agora esse mesmo infeliz, a quem faltam todos os bens. Supõe que, se lhe acrescente um outro mal àqueles que lhe faltam todos os bens,
que já constituem sua infelicidade. Não o consideraríamos muito mais infeliz que aquele cujo infortúnio é atenuado por sua participação no bem? Como poderia ser de outra forma? Respondi. No entanto, é manifesto que seria justo os desonestos serem punidos, mas, pelo contrário, eles escapam à punição. Quem poderia contradizê-lo? Mas ninguém também dirá que tudo o que é justo não seja bom e o injusto mal. É evidente, respondi. Portanto, os desonestos se beneficiam quando são punidos, pois uma parte do bem lhes é acrescentada. Trata-se precisamente de sua punição, que é boa, porque é justa, e essas mesmas pessoas, quando escapam do castigo, adquirem um mal suplementar. Trata-se da impunidade, que reconheceste ser um mal, devido à sua iniquidade. Não posso discordar, disse eu. Portanto, os desonestos são muito mais infelizes se gozam de uma injusta impunidade do que quando recebem a punição merecida. Então eu disse, isso resulta necessariamente das conclusões às quais acabamos de chegar. Mas dize-me, supões tu que as almas não recebem nenhum tipo de castigo após a morte do corpo? E ela, mas com toda certeza, e ainda por cima, castigos graves, uns, a meu ver, com toda a severidade que o crime merece, outros, pelo contrário, com uma clemência purificadora. Mas, no momento, não é minha intenção discutir esse assunto. Até agora, podemos demonstrar-te que o poder dos maus, que tu achavas tão escandaloso, é inexistente, e que aqueles a quem deploravas a impunidade não escapam jamais dos castigos devidos à sua má conduta, e que sua liberdade de agir, a qual desejavas que tivesse rapidamente um fim, não dura muito tempo. E, além disso, a maldade somente cresceria se ela fosse exercida por mais tempo, e, no caso extremo, a infelicidade seria infinita se a maldade se prolongasse. Finalmente, que os desonestos são mais infelizes se ficam impunes do que se sofrem seu castigo. Então, eu tomei a palavra. Quando examino teus argumentos, fico persuadido de que não se pode dizer nada de mais verdadeiro. Mas, se consideramos o juízo dos homens, quem não acharia tuas ideias, já não digo críveis, mas nem sequer audíveis? E ela disse, é verdade o que dizes, pois as pessoas em geral são incapazes de elevar seus olhos, acostumados às trevas, em direção à luz da verdade, onde a evidência se impõe, e acabam por ser semelhantes aos pássaros, cujas faculdades visuais se intensificam à noite e desaparecem com a luz do dia. Dessa forma, têm o olhar fixado não sobre a ordem do universo, mas sobre seus próprios sentimentos, e creem ser felizes por poder cometer todo tipo de má ação, livre e impunemente, mas vê o que prescreve a lei eterna. Toma por modelo aquilo que há de melhor, e não terás mais necessidade de um juiz que te traga uma recompensa. Estarás tu mesmo participando do melhor. Por outro lado, consagra-te ao que há de pior, sem encontrar ninguém que te possa punir. Serás tu que te precipitarás sozinho no abismo. Assim, se olhas um de cada vez, a sórdida terra e o céu, excluindo qualquer outro objeto, acreditarás estar, segundo o ponto de vista, quer no lodo, quer em meio aos astros. Mas a maioria dos mortais nem sequer olha para as estrelas, mas que colocar-nos-emos ao lado de pessoas que demonstramos serem parecidas a bestas? Supõe agora que alguém tenha perdido a vista e até mesmo a lembrança de ter possuído tal faculdade, e que pensa que nada lhe falta para adquirir a perfeição humana.
Acaso seríamos nós a partilhar a opinião de tal cego? E as pessoas comuns tampouco partilharão nossa opinião, que se sustenta sobre uma argumentação tão sólida de que os que cometem uma injustiça sejam mais infelizes do que os que a sofrem. Gostaria de ouvir essa argumentação, disse eu. Acaso ousaria dizer que o malfeitor não merece sempre ser castigado? Claro que não. Por outro lado, também é claro que os maus são infelizes, de diversas maneiras. Sim, respondi. Portanto, duvidas de que os que merecem ser castigados sejam infelizes? De modo algum, respondi. Se, por conseguinte, estivesses encarregado de um caso, a quem pensas que deverá ser infligida a pena? Aquele que cometeu a injustiça ou aquele que a sofre? Não posso hesitar um instante sequer. Eu daria razão à vítima e reprimiria o criminoso. No entanto, o autor da injustiça não te parece mais digno de lástima do que a própria vítima? Sim, respondi. E ela retrucou. Portanto, pelas razões nas quais se apoia o princípio que diz que uma conduta vergonhosa por sua própria natureza torna a pessoa que a pratica infeliz. Parece-nos que a infelicidade recai não sobre a vítima, mas sobre o autor da má ação. E ela acrescentou: ora, em nossos dias, os advogados agem de maneira inversa. Com efeito, é em favor daqueles que sofreram um dano grave e severo que tentam convencer o juiz, enquanto essa piedade deveria manifestar-se principalmente com relação aos culpados. Estes deveriam ser chamados à justiça, não por acusadores encolerizados, mas benevolentes e cheios de consideração, assim como os doentes que são levados ao médico, de forma que o castigo os curasse completamente do mal, ligado aos seus crimes. Nessas condições, a presteza da defesa seria menos grave, ou então, se ela preferisse tornar-se útil, endossaria o procedimento da acusação. E os malfeitores mesmos seriam os primeiros a não considerar seu castigo como sofrimento ou a juntar-se à solicitude dos defensores e a se entregarem, sem hesitação, aos seus acusadores e ao juiz, se lhes fosse permitido entrever, por uma fresta, a virtude que abandonaram e vissem a possibilidade de se livrar do fardo de seus vícios. É dessa forma que os sábios não experimentam a menor parcela de ódio, pois quem poderia odiar os bons, senão os maus e viciados? Quanto a odiar os malfeitores, isso seria um contrassenso. Se, com efeito, a astenia é uma doença do corpo, a maldade é uma espécie de doença da alma, dado que, a nosso ver, os que sofrem das doenças do corpo não são odiados, pelo contrário, são dignos de lástima. Por isso, são causa de maior lástima e não de ódio aqueles cuja alma está atacada por um mal mais impiedoso do que qualquer forma de astenia, a maldade.